protagonista ou coadjuvante? Essa é a pergunta para uma reflexão. Protagonista ou coadjuvante? Obviamente que eu não sou conhecedor de cinema, de novela, de teatro, ao nível de adentrar no assunto. Mas a pergunta que eu trago nesta hora, protagonista ou coadjuvante, ela cabe tanto na arte quanto na vida. Obviamente que você já assistiu algum filme, você já foi no cinema, você já assistiu alguma novela ou mesmo foi no teatro. Eu já estive no teatro e sabemos que tanto no filme quanto na novela ou no teatro tem o protagonista. O protagonista é aquele que aparece mais, é aquele que fala mais, é aquele que é conhecido em todo o elenco, conhecido em todo o tempo, que aparece no início, no meio e no fim. Tem filme que você identifica pelo protagonista ou pela protagonista. Tem novela que você lembra por causa de um ator ou de uma atriz. Tem uma novela muito antiga de um certo ator, que é o da Lua, né? Eu tenho uns amigos que brincam comigo porque eu imito o da Lua, né? A Rutinha, né? A Raquel, e ele é o protagonista. Por mais que a Rutinha ou a Raquel, que é a mesma pessoa, esteja ao lado, mas o protagonista é ele. E assim é no teatro, e assim é na novela. Você vai encontrar alguém que aparece, alguém que se destaca, alguém que se desponta e alguém que se torna mais importante. Não que os demais não sejam, mas ele se torna mais importante. O protagonista, a protagonista é aquele ou aquela que tanto no teatro quanto na novela ou no cinema, ele vai estar logo no início, no começo, e toda toda a trama vai passar por ele. Se ele vai ficar rico, se ele vai ficar pobre, se ele vai morrer, se ele vai casar, enfim, tudo passa por ele. E o coadjuvante é o elenco, é aquele que completa, é aquele que é importante, é aquele que não pode faltar, é aquele que precisa estar ali. Ele precisa estar ali. Senão, o protagonista, a protagonista, não vai conseguir elaborar o seu trabalho, não vai conseguir atingir o objetivo do diretor ou da diretora. Creio que você consegue claramente entender ou talvez explicar melhor do que eu o que é um protagonista e o que é um coadjuvante. Enfim, o protagonista é aquele personagem, é aquela personagem, é aquele ator, aquela atriz que vai aparecer, que vai se destacar, que foi escolhido para isso, que foi escolhido a dedo para isso. Me parece que é feito um treinamento, um ensaio, é colocado na mão deles o texto, e o diretor ele tem uma capacidade de escolher, parece que a pessoa certa para fazer aquele determinado papel. Nós estamos agora aí no The Chosen, nós estamos agora aí com o Chamado, o Escolhido, que é o filme de Jesus, que já está na 4ª temporada, e é interessante que quando você vai assistindo, você vai se identificando com o personagem que faz o papel de Jesus. Ainda que você conheça o Pedro, Tiagão, né, o João e todos os demais, mas Jesus, naquele papel ali do The Chosen, ele é o cara. E você se identifica com ele, porque normalmente você inconscientemente você se destaca, você também acaba se identificando com
o protagonista e com alguns coadjuvantes. Então você já entendeu, acredito, o que é um protagonista, o que é um coadjuvante, tanto no cinema, quanto na novela, quanto no teatro e na vida. E na vida, quem você tem sido? Você tem sido protagonista ou você tem sido um coadjuvante? Entenda, nenhum é inferior ao outro. Todos são importantes. Mas como que você tem se destacado? Quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós temos vários protagonistas. Começando com Adão. Eva era uma coadjuvante. Adão era protagonista. Como assim, pastor? Você vai encontrar Deus revelando para ele em Gênesis 2,17 que de toda a árvore do jardim poderia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque se comerdes certamente morrerás. Mas lá na frente, no capítulo 3, nós temos a serpente conversando com a mulher acerca dos frutos e destacando o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela dá as suas explicações, e ela come e dá para o seu marido, como diz lá no capítulo 3, e eles se veem nus, eles se percebem nus, e aí nasce o medo, nasce a vergonha, nasce a culpa. E quando Deus vem na viradinha da tarde, como era de costume, quem é que ele chama? Adão, onde você está? E toda a conversa, ela termina na pessoa de Adão. Você percebeu isso? E se você percorrer pela história, você vai encontrar Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque andou 360 anos com Deus. 300 anos, na verdade, com Deus. E ele não viu a morte. Deus o levou para si. Enoque foi um protagonista. E aí eu posso falar de Noé, na ordem cronológica. Eu posso falar de Noé, onde os seus filhos que estavam com ele na criação, na construção da arca, eram coadjuvantes, mas Deus olhou para Noé e viu graça nele, no meio de uma geração corrupta. Deus viu alguém, Deus viu o protagonista, Deus viu alguém que se destacava na terra, no meio da corrupção, alguém que era luz. E todos os demais que aparecem são coadjuvantes. E quando você avança, você chega até Abrão. Você conhece o pai, você conhece os seus irmãos, você conhece Sarai. Você vai para Gênesis capítulo 12, mas Deus vai dizer para Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Protagonista, alguém que Deus apontou e disse: você é quem eu quero para criar um povo, para criar uma nação, para me apresentar a todas as outras nações. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Você abençoará os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E eu posso ficar aqui nesse vídeo com você a noite toda, falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. Protagonistas. Homens que se destacaram no projeto de Deus. Homens que se destacaram no projeto de Deus. E aí nós temos José, o menor, o caçula, o nascido de um milagre. Os seus irmãos eram coadjuvantes. Não que não fossem importantes, mas quem se destacou foi José, o menino do sonho, o menino de sonhos, o menino que Deus disse em sonhos, sem ele compreender, que ele mudaria a vida da sua família e da sua nação, se tornando governador do Egito. Protagonista. Deus trabalha com coadjuvantes.
mas ele observa quem são os protagonistas, aqueles que se destacam. E só Deus conhece o coração de um protagonista. Se é que você está me entendendo. E você vai ver que José, ele se torna governador, ele tem 2 filhos, ele coloca o nome dos filhos de esquecimento, de perdão, de começa uma nova vida. E aí nós temos os juízes, e aí nós temos Débora, nós temos Gideão, nós temos tantos protagonistas que se levantaram, que se destacaram, que Deus pôde contar com eles, que eles concluíram o trabalho que eles foram entregues. Nós temos os reis, nós temos o protagonista Saul, que infelizmente perdeu a sua dinastia, perdeu a sua unção. Nós temos Davi, o homem segundo o coração de Deus. Para você ter uma ideia, todos os demais reis, nós temos aí ainda que o rei Asa, nós temos que até o rei Acabe, que foi um protagonista para o mal. Nós temos Amazias, nós temos reis que foram terríveis, mas foram protagonistas. Foram os reis que fizeram com que Deus pesasse a mão sobre eles. Mas nós temos Davi, tirado do monturo e colocado no trono. O próprio Deus escolheu, disse para Samuel: eu não vejo aparência. Todos os outros irmãos de Davi eram coadjuvantes, não sem importância, mas para Deus quem servia era Davi. E obviamente que nós vamos para os profetas, nós vamos para Jeremias, nós vamos para Isaías, nós vamos para Daniel. Ainda que você fale de tantos outros profetas que para você é importante, foram protagonistas no seu tempo. Levaram a mensagem de Deus, pagaram um preço altíssimo, com apedrejamento, com aprisionamento, com morte. Nós temos João Batista, o último profeta entre o Antigo e o Novo Testamento. Homens que foram levantados por Deus. Homens que foram levantados por Deus. Protagonistas que foram levantados para fazer a obra de Deus. E eu quero concluir com Jesus, o maior de todos os protagonistas. O maior de todo, o melhor de todo, assim, aquele que está acima de todo, o nome que está acima de todo nome, Jesus. E que cumpriu o seu papel, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ascendeu ao céu, enviou-nos o Espírito Santo, deu a nós, a igreja, um propósito, uma missão. E sabe, queridos, o que eu entendo é que na igreja somos todos protagonistas. Que na igreja não existe coadjuvantes. Que para a igreja, no olhar de Deus, todos são importantes. Todos são filhos. Todos foram chamados para um relacionamento. Todos foram chamados. Um só povo. Não existe na igreja, como no cinema, no teatro, na novela, coadjuvantes. Todos são protagonistas. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre todos. O poder Ele deu para todos. A autoridade Ele deu para todos. O que resta-nos é como nós vamos reagir. Como que nós vamos proceder. O que resta é como que nós vamos aceitar ser coadjuvantes, nos colocar como coadjuvantes ou tomar posse daquilo que Deus determinou através do seu Filho.
Na igreja não existe coadjuvante, não importa se você fica na porta, não importa se você leva água para o pastor, não importa o que você faça. No momento em que você recebe o Espírito Santo de Deus, no momento em que você recebe o Espírito Santo de Deus, você passa a ser um protagonista. Ele conhece você pelo nome. Ele conhece você pelo nome. E o seu nome está no livro da vida. E o seu nome está no livro da vida. Em Hollywood existe uma avenida com o nome dos protagonistas. Lá em Hollywood existe uma avenida com pés, com mãos, mas todos com seus nomes cravados no chão. Marcaram a história, mas aqueles que estão em Cristo têm os seus nomes cravados na eternidade. Por isso nós não podemos aceitarmos ser apenas coadjuvantes no reino. No reino de Deus, todos nós somos protagonistas, todos nós somos importantes, porque o nosso nome está cravado no livro da vida. E você será recebido na glória, você receberá um corpo glorificado. E você que tem a eternidade dentro de você ainda incompreendido, viverá essa eternidade, compreenderá essa eternidade na eternidade. Então, a minha palavra nesta hora é que não aceite na igreja ser coadjuvante. Tome posse da palavra no momento em que você entender que o seu nome está escrito no livro da vida, que você foi chamado para ter acesso ao reino, que você tem relacionamento com o Senhor dos Senhores e que Jesus está ao lado do Senhor intercedendo por você, por nós. Não se permita no reino, na igreja, não aceite ser coadjuvante, porque você foi chamado para ser protagonista, para você adorá-lo, para você servi-lo. Eu espero que você tenha entendido o seu papel na igreja, não de coadjuvante, mas de protagonista, porque o diretor dos diretores escolheu você para ser filho, para ter identidade de filho. Então aceite ser protagonista no reino. Não deixe que ninguém coloque você como coadjuvante, porque Deus colocou você como protagonista. Isso não tem a ver com cargo, tem a ver com relacionamento. Deus te abençoe. Espero que essa mensagem possa alcançar você entenda que você nasceu em Cristo para ser protagonista em Deus. Deus abençoe.